O Lula é mudança? Vamos fazer uma pergunta. Quando o debate se aclarar, o Lula é mudança? Não dá para dizer. O Lula está repetindo os mesmos erros. Mesmos erros. O Lula está agarrado com o Renan Calheiros, o Lula já está com o Valdemar Costa Neto, o Lula já disse que é contra a mudança do sistema tributário, que é o mais regressivo do mundo. Só se cobra imposto no Brasil de pobre, de classe média, num país que tem 1% da população, que acumula 50% da riqueza do país. Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui para vocês com o Ciro Gomes e olha a pancada que ele vai dar no desgoverno Lula, porque vocês já sabem, né, que o desgoverno está aí acabando com o país. Quero deixar esse vídeo para vocês conferir. Antes, não se esqueça, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O que eu percebo que está acontecendo no Brasil hoje é que há uma aspiração generalizada por mudança profunda. E é isso que vai sinalizar, vamos dizer, a partida verdadeira ali. O Lula é mudança? Vamos fazer uma pergunta. Quando o debate se aclarar, o Lula é mudança? Não dá para dizer. O Lula está repetindo os mesmos erros. Mesmos erros. O Lula está agarrado com o Renan Calheiros, o Lula já está com o Valdemar Costa Neto, o Lula já disse que é contra a mudança do sistema tributário, que é o mais regressivo do mundo. Só se cobra imposto no Brasil de pobre, de classe média, num país que tem 1% da população, que acumula 50% da riqueza do país. Percebe que resposta tem o Lula para oferecer hoje, que tendo tido do povo brasileiro 4 eleições generosas que o povo lhe deu, ele não fez. E com o Bolsonaro não dá mais para continuar. É trágico o que está acontecendo. E no Brasil, o lulopetismo usurpou a simbologia, a retórica, as cores, não é, do assim chamado espectro de esquerda, mas o Lula é uma espécie de crime perfeito, em que exercita uma economia política absolutamente conservadora, em tudo por tudo a mesma economia política desenhada pelo Fernando Henrique Cardoso, que tem uma absolvição. O Fernando Henrique Cardoso experimentou o tripé macroeconômico como uma tentativa desesperada de resolver a equação de colapso do real que estava ancorado na taxa de câmbio. Todo mundo lembra disso ali no ano de 99. E de lá para cá o PSDB nunca mais ganhou nenhuma eleição nacional. Por quê? Porque o país parou de crescer. Porém, é fato que a exuberância da personalidade do Lula entupiu esse espectro de esquerda e ilude até uma jovem esquerda como o PSOL, que na adolescência partidária resolve explicar o inexplicável, tanto de contradições econômicas, quanto, e especialmente para esse universo, não é, de contradições morais, porque o Lula não teve o devido processo legal, eu sempre denunciei isso ao tempo, mas o governo do Lula é organicamente corrupto. Isso é possível desenhar isso, explicar, mas o símbolo eloquente é o Palocci. O Palocci é o fundador do modelo lulopetista, quem comandou a estratégia econômica e política do Lula e devolveu 100 milhões de reais e faz uma delação premiada que vai vir na campanha a aprovar com documentos para o jovem que não conhece essa história, que viu as aberrações do Moro, né, e que está com a inclinação pelo Lula. Mas a minha convicção de que ele estará no segundo turno deriva do fato de que o Lula tem 25% do eleitorado brasileiro em qualquer circunstância. Não interessa a aberração que o Bolsonaro faça, o caráter quadrilheiro da família Bolsonaro, 15% o chamam de mito. Mas isso aí é um assunto mais para psicanálise do que... E o Lula tem 25%, apesar de tudo. Mas tem mais de 15% o Bolsonaro. As pesquisas dão aí 25%, 28%. Espere o tempo. Falta 15 longos meses para a eleição. Essa é a perspectiva que o senhor levanta. Não, a gente estuda aquilo que é o voto cristalizado e aquilo que é, por exemplo, a fração de eleitores que ainda engolem o Bolsonaro porque não querem o Lula de volta. A maioria relativa do povo brasileiro não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Não sabe ainda o que quer, com clareza, sob o ponto de vista do nome. Mas não quer o Lula e o Bolsonaro, a maioria relativa. Pode ser 40%, 45%. Parte do que ainda está com o Bolsonaro é porque não quer a volta do lulopetismo, porque tem a lembrança trágica do que aconteceu. Então, veja, se você decompuser, não é, essa estrutura, que é o que tende a fazer a campanha tende a equalizar as informações, não é, e você oferecendo uma alternativa. Essa massa de eleitores que ela tem um certo viés conservador, não é? Essa massa de eleitores que apostou no Bolsonaro, que em boa parte ainda acredita ou tem no Bolsonaro uma alternativa, ela tem um certo viés conservador. Não é? Tu tens um viés mais à esquerda. Como é que resolve esse ato aí? Saindo do adjetivo e procurando conversar com as pessoas no substantivo. Então vamos lá. O Brasil foi eleito, quer dizer, o Bolsonaro foi eleito por 70% do povo do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. É o nosso povo, 70%.
Não adianta o petista agora querer dizer que nosso povo virou fascista, que nosso povo virou gado, e que é o que eles fazem. Eu estou noutra. Eu considero que 70% do eleitorado dessas regiões politizadas do Brasil votaram no Bolsonaro como reação compreensível, embora equivocada, ao colapso econômico mais trágico que a vida brasileira moderna já experimentou, que o PT e o Lula produziram pelos seus prepostos, e a percepção que a Lava Jato evidenciou, com todos os seus erros, de que a corrupção era um elemento central do modelo de poder do Lula. 40% estão na área do trabalho precarizado, sem nenhuma proteção, na maior informalidade da história do Brasil, com a renda em declínio, porque a inflação explodiu na cesta básica. O óleo de soja subiu 80%, a gasolina subiu 51% só esse ano. E ela está entranhada aí nos motoqueiros de aplicativo, naqueles que já estão no limite de se virar no Uber, etc, etc. Essas pessoas são conservadoras na dimensão de costumes. É outra coisa que a esquerda petista e pissolista não entendeu nada. Nosso povo é conservador em matéria de costumes, quando se trata da questão de como é que se educa a família, como é que se encaminha uma criança, um adolescente, em matéria das relações familiares, etc. E é crescentemente conservadora pelos valores religiosos e espirituais. Eu tenho um profundo respeito por essas duas questões, profundo respeito. 40% estão na informalidade, mas 15%, em números redondos, estão abertamente desempregados. E 6 milhões estão no desalento. Compreende? Quer dizer, nós estamos falando aí de 60% da força de trabalho do país vivendo o pão que o diabo amassou. Essas pessoas não são conservadoras, elas querem mudar. Elas são conservadoras no modo de respeitar seus costumes familiares, o seu jeito de adorar a Deus, e eu tenho profundo, volto a dizer, respeito por isso. Mas na economia elas vão me ajudar a mudar o Brasil. E o Brasil está envelhecendo de forma rápida e acelerada pela tragédia social que esmaga o nosso povo e alto nível de formalidade do mercado de trabalho. Carteira assinada é a base da arrecadação da Previdência. Agora, eu já mostrei os números, nós estamos na maior informalidade da história. Então, nós precisamos de um outro modelo previdenciário. E o único partido, o único candidato que apresentou uma proposta com começo, meio e fim, com os números, a transição, etc., fomos nós do PDT, fui eu. É bom que se diga que não foi o Bolsonaro que produziu, mas quem produziu isso foi o PT. Ali, a Dilma agravou dramaticamente, mas assim, sabe qual é o déficit primário hoje na conta brasileira, nos últimos 12 meses? Nós estamos falando de 360 bilhões de reais, o déficit primário. Quando a gente olha os juros, que agora cada 1% de Selic, Mitre, dá 60 bilhões a mais por ano na conta da dívida. Sabe quanto é o déficit nominal, porque a gente não está pagando? 650 bilhões de reais. A dívida cresce 10%. Só que a dívida crescendo, ela está virando quase moeda, porque nós temos operações compromissadas com a equivalência a quase 15% do PIB, uma distorção absolutamente grave. Ou a gente fala sério, ou tudo mais é conversa fiada. Essa coalizão estava com Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Depois essa coalizão estava com o Lula foi parar na cadeia. Depois essa coalizão estava com a Dilma foi empichada. Essa coalizão estava com o Michel Temer, que não teve condição de disputar a reeleição, estava com 9% de popularidade. E essa coalizão está destruindo o resto de personalidade política do Bolsonaro. Portanto, isto com certeza não dá certo. O Lula, meu amor, tinha 86% de popularidade quando terminou e elegeu a Dilma, que ninguém sabia quem era, uma pessoa absolutamente sem vocação, sem aptidão, que desastrou o Brasil e eles querem que o povo esqueça para ficar mandando. O Lula fez isso, como quis fazer com o Haddad a mesma coisa, humilhando o cara para ir toda semana em Curitiba e tal, para chegar na presidência da República como um estafeta e não como líder que o país precisa. Pois bem, o Lula não propôs nenhuma reforma, Mitre, nenhuma, para dizer, não, o Congresso é que é o antro de resistência conservadora. Mentira, não propôs nada. Pessoal, e para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra na internet, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo de como você fazer renda na sua casa usando somente o seu celular. Não precisa gastar dinheiro, não é jogo, não é tigrinho, nada disso. Tem uma aula totalmente gratuita. Clica no primeiro link do comentário fixado e assista a aula, que eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando lá, você vai faturar e vai, com certeza, crescer financeiramente. Agora depende do seu desempenho. Clica no link no primeiro comentário fixado.
E olha só, o Ciro Gomes bate em cima do Lula e é porque o Ciro Gomes é de esquerda. E o Lula não tá gostando nada disso. O Lula tá querendo processá-lo. O Lula não convida ele, não chama ele para o governo. O Lula quer se afastar dele, mas o Ciro Gomes, ele não perdoa. É aquela coisa, se o Ciro Gomes viesse hoje para disputar uma eleição como candidato a presidente, eu não votaria nele, mas se tem uma das coisas que eu tenho que concordar e que eu admiro no Ciro Gomes, é essa coerência no sentido de ser uma pessoa que vê o erro e condena, ainda que seja da esquerda, da mesma ideologia dele. Porque o Lula tem a mesma ideologia, tudo de esquerda. Mas se o Ciro Gomes fosse outro, igual aqueles lambe-bota da esquerda, passava a mão, dizia que o país está crescendo, que está tudo certo, está tudo bem, não houve corrupção, o Brasil está às mil maravilhas. Mas o Ciro Gomes ele se destaca e ele se diferencia na esquerda justamente pelo fato de que ele não passa a mão na cabeça do Lula. E é isso que eu acho interessante. É isso aí que dá gosto de assistir os vídeos do Ciro Gomes, né? Ele tentou já o quê? 4 vezes, né, disputar a presidência da República, fracassou em todas as 4, não chegou em nenhuma vez, chegou no segundo turno, e até porque eu acredito que se ele chegasse no segundo turno ele ganhava. Tenho certeza que ele ganhava. Mas tá aí. Nem é aliado de Lula, mas não se esqueçamos, e eu não estou esquecido, e ninguém está esquecido também, que ele apoiou o Haddad no segundo turno. Votou no Lula também no segundo turno. Então disso aí ninguém esquece. Condena, Lula foi preso pela Lava Jato, condenação, corrupção, petrolão, mensalão, e agora tá aí esse negócio dos aposentados. Tudo isso o Ciro Gomes sabe disso, mas você vai ver só. Chegar no dia das eleições, ele vai lá e vota no descondenado. É inacreditável, né? Mas fazer o que, né? Ele não quer mudar. Se talvez ele viesse para centro-direita, se talvez o Ciro Gomes dissesse, não, eu vou sair dessa ideologia de esquerda e vou para uma centro-direita, talvez, quem sabe, né? Quem sabe tivesse uma chancezinha a mais. Mas o pessoal da direita não é besta, não vai votar no Ciro Gomes por causa das ideologias e das bandeiras dele. Ele fala do Lula, mas tem muitas pautas que ele defende e concorda com aquilo que o Lula concorda. Ele só não tem nada a ver com corrupção. Pelo menos nisso aí ele tá limpo. Agora, com relação a algumas pautas de ideologia, essas coisas assim mais sensíveis, que nós conservadores condenamos, o Ciro Gomes ele tem uma fragilidadezinha, ele tem um olhar mais carinhoso para isso aí. É só nisso aí que eu não concordo com ele. Mas, bacana, Ciro Gomes. Gosto muito dos seus vídeos. E se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Lembrando que eu não estou em casa, estou gravando num lugar diferente, porque estou visitando a casa da minha mãe. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.